Com todo o perdão da franqueza, depois das últimas cinebiografias baseadas em estrelas da música lançadas aí nos últimos anos, estava muito difícil para mim ter qualquer tipo de expectativa positiva acerca do Elvis, o novo filme do Baz Luhrmann, que é protagonizado pelo Austin Butler no papel do Elvis Presley. Primeiro porque é um filme do Baz Luhrmann, que é um cara que nunca conseguiu fazer um filme que me agradasse totalmente, ainda que muita coisa no Moulin Rouge, do ponto de vista visual, eu admire no trabalho dele. Mas assim, o último lançamento dele, que faz quase 10 anos, por exemplo, que é o Grande Gatsby, eu realmente não consigo engolir. E do que eu tinha visto desse novo trabalho dele, do que eu tinha visto e lido sobre o Elvis até agora, eu realmente imaginava que o filme fosse entrar nessa categoria dos filmes que dá muita vontade de parar na metade. Felizmente eu vou dizer que apesar de eu ter problemas sérios com o Elvis, eu acho que ele tá entre as experiências mais... Aliás, com certeza ele é a melhor experiência que eu já tive com qualquer filme do Baz Luhrmann. Primeiro porque tem cenas verdadeiramente marcantes e verdadeiramente emocionantes de ver, né, e sensorialmente muito poderosas. E segundo porque tem aqui uma interpretação que está sem dúvida entre as interpretações mais poderosas de uma figura conhecida, né, que eu já vi no cinema, pelo menos que eu vi no cinema dos últimos tempos. Antes de começar a falar sobre o Elvis com mais detalhes, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, deixe o seu like também aí embaixo, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas e ajuda muito o canal a crescer também. E lógico, deixe o sininho das notificações aí sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode acompanhar outros comentários que eu faço sobre cinema, tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre falando sobre lançamentos ao longo das semanas. Apesar desse filme ser uma cinebiografia do Elvis Presley, eu vou dizer uma coisa que, assim, isso vai muito da minha percepção. Isso, especificamente, é muito do que eu senti com essa experiência final, que, vale avisar, também tem mais de 2 horas e meia de duração. É um filme muito mais sobre a figura do Elvis, sobre a imagem que ele representa, sobre o mito Elvis Presley, do que propriamente um mergulho na pessoa dele. Eu estou dizendo isso principalmente porque quem conta a história aqui, né, o ponto de vista pelo qual a narrativa é contada, é o personagem do Tom Parker, no caso interpretado pelo Tom Hanks, que é o agente do Elvis, que é o cara que não só apresentou ele para o mundo e geriu tudo o que aconteceu na vida dele, teve também um papel muito importante, um papel paternal quase na vida dele, levando em conta a morte da mãe e a bananice completa do pai, como também foi talvez o principal responsável pelo processo de decadência na carreira do Elvis, na medida em que ele manipulou, controlou e torturou psicologicamente também o personagem que morreu com 42 anos de idade, naquela fase que era ainda o auge da carreira dele, ele ainda teria muito mais coisa para fazer. Ele estava assim passando por um momento difícil naquela fase final, mas um dos shows mais marcantes da vida inteira do Elvis foi justamente pouco antes dele morrer. Então é um filme que visualmente e narrativamente ele acaba sempre olhando para o Elvis como essa vela que queima dos dois lados, como essa figura que está ali na sua frente como um raio, como uma estrela cadente mesmo, que você está acompanhando de maneira absolutamente frenética e que você mal consegue parar para contemplar, mal consegue enxergar um ser humano falando, andando, pensando, etc. Baz Luhrmann não é um diretor dramaticamente muito competente, na minha opinião. Ele nunca conseguiu, comigo pelo menos, criar histórias em que eu mergulhasse nos dramas dos personagens e sentisse tudo aquilo de maneira verdadeira. Muito pelo contrário, ele é o cara dos excessos, ele é o cara dos movimentos de câmera muito cheios de pirueta, da direção de arte muito vistosa, etc. E ele usa tudo isso a favor dessa história aqui, é por isso que talvez funcione muito melhor do que nos outros, já que o Elvis era também uma figura exatamente assim, já que o Elvis reflete muito, ou melhor, o filme reflete muito dessa personalidade incandescente dele, dessa personagem que está o tempo inteiro fervendo na sua frente. Claro que ele usa isso de maneira bem autoindulgente, lá no final, por exemplo, vai ter uma fala do Elvis sobre isso, sobre ele ser um pássaro que não tem pernas, né? Um pássaro que se pousar morre, então ele tem que estar sempre no ar, tem que estar sempre voando. E o filme realmente tem exatamente isso na abordagem formal dele. O Baz Luhrmann praticamente não para um minuto sequer para os personagens conversarem. Por exemplo, tem uma cena em que o Elvis está conversando com o Tom Parker numa roda gigante, né? E, na verdade, é a primeira abordagem, de fato, em que o Tom Parker chama o Elvis na grande para se juntar com ele, etc. E nessa cena, que era para ser só uma conversa entre dois personagens,
tem sempre um elemento performático muito forte em cena, tem sempre um olhar muito forte, tem sempre um zoom muito brusco, tem uma colagem de cenas anteriores e posteriores. Então o que acaba acontecendo é que o Baz Luhrmann cria uma série de momentos febris em que você tem que estar supostamente conectado com aquela experiência sensorial do Elvis ali, né? O que ele foca muito, por exemplo, é na questão do rebolado, na questão das contravenções que o Elvis fazia, que ele provocou de fato um rebuliço na cultura americana, né, por conta dos movimentos dele, da sensualidade dele. Ele é um sulista do Mississippi, branco, que cresceu ali rodeado de negros e que aprendeu muita coisa, adquiriu muita coisa, herdou muita coisa dos movimentos da dança, da música, da alegria, da efusividade. Então tudo isso está presente na vida dele, está presente na maneira como ele se movimenta, e isso provocou toda essa confusão entre as autoridades, e esse é o principal conflito, possivelmente, do trabalho aqui do Baz Luhrmann, desse roteiro do Elvis. Inclusive chegando a um ponto em que esse movimento dele, né, em que esse trabalho dele com a dança, essa sensualidade corporal dele, tem muito mais importância para o texto do filme e para o conflito principal do filme do que propriamente a questão da música em si, né? Da voz muito poderosa dele, que é uma coisa que me marca muito no Elvis e que o filme praticamente não toca nessa questão. Isso fica muito mais no espectro sensorial da coisa. Então todo esse lado efusivo da dança do Elvis e toda essa força dele no palco é refletida nessa abordagem de colagem do Baz Luhrmann. Chega um ponto também em que isso fica meio experimental. Eu confesso sinceramente que a primeira metade do filme, a primeira hora e meia mais ou menos, eu estava profundamente incomodado como o filme parecia um daqueles momentos em que um personagem conta uma história para o outro e a coisa é toda mostrada através desses momentos picotados, né? Em que a câmera não para quieta, em que os personagens não se sentam para conversar, em que a gente não tem tempo para observar ninguém como ser humano e está todo mundo performando como caricaturas. O próprio Tom Hanks aqui como o coronel é a figura mais caricata do mundo, ele parece um personagem de desenho animado, ele tá quase um pelicano malvado às vezes, né? Ele fica lá com o charuto dele, olhando pro Elvis com aquela cara de mal e aquela papada, assim, ele tem toda aquela caracterização, que tudo bem, é fidedigna, mas assim, encaixa muito no que o Baz Luhrmann, de modo geral, quer fazer aqui. O maior problema pra mim dessa abordagem de 150 disparos por segundo é que chega um momento que, inevitavelmente, o filme vai ter que desacelerar, né? A vida do Elvis pede que o roteiro desacelere, que as imagens desacelerem, e ele não consegue mais correr atrás do prejuízo. Então, exemplo, vai haver separações, brigas, intrigas, discussões, né, que levantam certos conflitos que nunca foram sequer mostrados no filme, né? Existe um momento que se discute rapidamente coisas nesse sentido, da paternidade dele, da filha dele, etc. E a gente não viu nada disso, a gente nem viu o rosto da menina direito, por exemplo, né? Então, mesmo que ele seja, assim, um filme coerente dentro dessa proposta efusiva e elétrica dele, né, hiperativa, ele não consegue sustentar isso até o fim, naturalmente. E muita coisa acaba ficando como buraco. Repito, a gente não consegue, nesse filme aqui, conhecer a pessoa do Elvis. Não é o foco aqui, não é um filme sobre o Elvis, quem foi o Elvis, né? A personalidade dele em si é quase que pintada como totalmente influenciável e sentir esse vazio aí por estar sempre tendo que corresponder ao próprio mito que ele se tornou, né? Então, é isso que se resume a personalidade dele no filme, né? O Tom Parker acaba tendo esse poder muito mais ativo no roteiro e, por opção, claro, do Baz Luhrmann, o filme acaba se tornando esse festival realmente de pirotecnia, que tem pelo menos uns 3 pontos magistrais. Eu gosto muito, por exemplo, daquela cena em que o Elvis desafia todo mundo, né? Desafia o próprio Tom Parker, as autoridades, os patrocinadores, enfim, e rebola mesmo na frente de todo mundo. E mesmo que não tenha tanta profundidade psicológica na maneira como o roteiro é dramaticamente escrito e como o filme é encenado, o Austin Butler, finalmente cheguei nesse ponto, é uma coisa de outro mundo interpretando o Elvis Presley. Ele realmente dá tudo aqui nesse papel. Ele realmente parece estar possuído pelo Elvis Presley. Ao contrário, por exemplo, do Rami Malek no Bohemian Rhapsody, que pra mim sempre pareceu um cosplay. Parece que ele tá imitando o Freddie Mercury e com algum sucesso momentâneo, principalmente no palco. O Austin Butler, do contrário, apesar de não ser tão parecido com o Elvis fisicamente, na verdade eles têm diferenças consideráveis na fisionomia, ele tá muito bem caracterizado e passa muito bem no olhar essa sensualidade, esse fogo de estar ali no palco,
dançando daquela forma, e você realmente acredita que está vendo Elvis passando por todas as coisas que ele passou, mesmo as que o filme não mostrou. É um filme que, por essa escolha de contar a história pelo ponto de vista do coronel, acaba também encontrando dificuldade em fazer você se envolver com a figura do Elvis como ser humano e não só se envolver sensorialmente nesses momentos de show que são realmente muito bons. Mas que realmente, dentre todos os trabalhos do Baz Luhrmann, é de longe o mais coerente, é o mais funcional e é o que mais dialoga com a proposta dramática da história que ele está contando. Então, dentro do possível, eu posso dizer até que eu gostei do Elvis. Olha aí, que surpresa.